Nós tínhamos como exemplo, para o caso da mudança geral de variáveis, né, fazer o cálculo da integral dupla de e elevado a y menos x sobre x mais y, sobre um domínio que tinha fronteira dada pelos dois eixos, né, x igual a zero, y igual a zero, x igual a zero, o eixo y igual a zero, o eixo x, e além disso, a reta x mais y igual a 2. Então, revisando rapidamente o que nós fizemos, né, nós dissemos que a mudança de variáveis ela era aplicada sobre uma fórmula que vinha do teorema da mudança de variáveis e que dizia que é essa que está aqui no quadrinho vermelho, que dizia que a integral original nossa sobre um domínio D de uma função f nas variáveis x e y, ela podia ser calculada pela integral dupla sobre um novo domínio ômega no plano UV da função f nas novas variáveis, u e v, multiplicada pelo módulo do jacobiano, du, dv. Onde o jacobiano, a gente viu, era o determinante da matriz jacobiana, que era uma matriz 2 por 2, cujas linhas eram as derivadas parciais das variáveis originais em relação às variáveis novas. A primeira linha era dx, du, dx, dv, e a segunda linha era dy, du, dy, dv. E aí, como também nós dissemos, os problemas de mudanças de variáveis, os problemas que envolvem o recurso da mudança de variáveis, tradicionalmente, eles trazem, né, a mudança que deve ser aplicada. E por isso que nós colocamos aqui como sugestão que fosse feita a mudança y menos x igual a u e x mais y igual a v. Então nós falamos, bom, se eu vou fazer uma mudança de variáveis, antes de pensar em resolver a nova integral, a integral nas novas variáveis, eu preciso realizar 3 trabalhos. Né? Eu preciso ver como é que vai ficar a minha função, que originalmente era escrita em termos de x e y, e eu preciso saber como é que ela vai ficar escrita em termos de u e v. Eu preciso calcular o jacobiano e também eu preciso saber como será meu domínio de integração no plano UV, que a gente batizou de ômega. E aí nós fizemos esse trabalho, ou fizemos esses 3 trabalhos. Como a sugestão dizia que a gente devia chamar y menos x de u e x mais y de v, evidentemente, nossa nova função ficará e elevado a u sobre v, porque exatamente o numerador aqui é u e o denominador é v, segundo a sugestão que nos foi dada. Então, a minha nova função é elevado a u sobre v. Calculamos o jacobiano. Calculamos dx du, dx dv, dy du, dy dv. O jacobiano nos forneceu menos 1/2, mas como ele deve ser levado em módulo para a integral, vamos considerar a constante 1/2 aqui. E aí nós percebemos que a nossa mudança foi dada como u e v em função de x e y. Mas para calcular as derivadas parciais, eu, na verdade, precisava de x e y em função de u e v. Então, nós apanhamos as 2 equações da mudança e, em vez de termos os valores de u e de v escritos como algo em termos de x e y, resolvemos um sisteminha para ficar com a situação inversa.
x e y em função de u e v, porque só assim nós conseguiríamos calcular as derivadas parciais, de x em relação a u, de x em relação a v e de y também. E, consequentemente, só assim nós conseguiríamos montar a matriz jacobiana e calcular o jacobiano. Então, resolvendo o sisteminha, nós encontramos esse resultado que está aqui no quadrinho vermelho do lado inferior aqui esquerdo, onde dissemos que x seria v menos u sobre 2, porque encontramos o valor dele em função de u e de v, e o y seria u mais v sobre 2. Aí sim, conseguimos calcular dx du menos 1 meio, dx dv 1 meio, colocamos isso na primeira linha da matriz, dy du 1 meio, dy dv 1 meio, colocamos na segunda linha, calculamos o jacobiano e, como já dissemos, obtivemos menos 1 meio. Vamos usar o módulo, então vamos usar 1 meio. Duas tarefas cumpridas. Temos a nova função e temos o módulo do jacobiano. Última tarefa antes da grande tarefa, que é resolver a integral. A última tarefa antes da grande tarefa é determinar o domínio ômega. Determinar o domínio ômega. Por quê? Quando a gente utiliza, isso é um fato importante, e sobre ele eu vou voltar a me referir quando nós estivermos estudando a mudança específica para coordenadas polares. Por quê? O fato é o seguinte: quando eu utilizo uma mudança geral de variáveis como essa, não somente a função sofre uma mudança, mas também o domínio. Também o domínio. Por quê? O domínio D era formado, a fronteira do domínio D, melhor dizendo, era formada por 3 retas, os 2 eixos e a reta x mais y igual a 2. Então, tivemos que descobrir que transformação cada uma dessas retas sofria a partir da nossa mudança de variáveis. Aí dissemos, se x for 0, o que isso significa em termos de u e de v? Então, pegamos aqui a primeira equação, x igual a v menos u sobre 2, dissemos que x deveria ser 0, e é evidente que se x for 0, nessa fração, o numerador deverá ser 0. Ou seja, v deverá ser igual a u. Eu terei u igual a v. Então, a reta x igual a 0 me leva para a reta u igual a v. A reta u igual a v, que seria essa daqui, no plano uv. Depois, segunda equação da fronteira de D, y igual a 0. Então, como temos aqui a equação de y na mudança de variáveis, fizemos y igual a 0. Se eu fizer y igual a 0, novamente tenho essa fração igual a 0, consequentemente o numerador dela tem que ser 0. E para u mais v ter que ser 0, eu terei v igual a menos u, que é esta reta aqui. E, finalmente, a última equação da fronteira de D era x mais y igual a 2. Essa ficou a mais simples da gente converter, porque x mais y é exatamente v. Então, essa equação equivale a v igual a 2. V igual a 2, uma reta horizontal paralela ao eixo U, que é v igual a 0. O eixo U é v igual a 0. E aí, lógico, quando eu consigo visualizar os traços das 3 retas, eu vejo que o meu domínio ômega, a região fechada, limitada, conexa, que é formada por essas 3 retas, que tem essas 3 retas como fronteira, seria exatamente essa aqui.
Então eu tenho, né, o meu domínio no plano UV. Agora sim, eu reúno todas as condições para resolver a integral, porque o trabalho todo que foi feito até agora não disse respeito direto à integral, disse respeito a uma preparação. Nós encontramos a nova função, nós encontramos o jacobiano, nós encontramos o novo domínio. E perceba, que é essa observação que eu quero fazer. Eu falei, a mudança geral de variáveis, isso que a gente está estudando aqui, ela não somente provoca mudanças na nossa função, né, e provocou uma mudança radical. Minha função, justamente a dificuldade da integral, nós falamos segunda-feira, residia no fato de que minha função tinha, nesse expoente, uma fração que misturava as duas variáveis no numerador e no denominador, e agora ficou com uma variável no numerador, a outra no denominador, o que facilita enormemente, como a gente viu, porque agora eu posso usar substituição para resolver a integral. Então, a mudança, além de transformar radicalmente a minha função, ela transforma também o meu domínio. Né? Se você parar um minuto, apesar de eu ter dito segunda-feira, já que você está fazendo uma mudança de variáveis, você não precisa se preocupar com o gráfico de D, porque você não vai usar D para determinar os limites de integração. Você vai resolver a integral em U e V. Então, o que interessa são os limites de integração de U e de V, que não vão sair da região D, vão sair da região ômega. Por isso que a gente se preocupou só com o gráfico de ômega. Entretanto, só para, digamos assim, tornar mais relevante a observação que eu estou fazendo de que a mudança de variáveis atua sobre a função e atua sobre o domínio também, perceba que o domínio mudou. Né? Apesar dele ter fronteira 3 retas originalmente e continuar também com uma fronteira de 3 retas, veja que o domínio D realmente mudou. Porque como é que ele era? Né? Ele era formado por x igual a 0, que é o eixo y, y igual a 0, que é o eixo x, e a reta x mais y igual a 2. Na verdade, o meu domínio D, se eu tivesse feito o gráfico dele, e repito, não fiz porque não interessa, o meu domínio D teria sido esse aqui, que a única semelhança que teria com o domínio ômega é que é um triângulo. A única semelhança é que ele é um triângulo, mas aqui estaria, né? Aqui estaria o domínio D, mas um triângulo nessa situação e não nessa. Né? O que provoca uma distinção relevante, né, no domínio. Por exemplo, o domínio D é um triângulo retângulo, né? O domínio ômega não é um triângulo retângulo. Muito bem. Então, mas de fato o gráfico do domínio D não interessa. Eu quis apenas mostrar, né, que a mudança, tanto
transforma a função como transforma o domínio. Portanto, vamos ao trabalho, né, principal, ao trabalho que, na verdade, é o objetivo, né, do exemplo. Eu vou dizer que a integral que eu devo resolver, que é essa aqui, né? A integral que eu devo resolver vai ser dada, né, segundo o teorema da mudança de variáveis, vai ser dada pela integral dupla sobre ômega de E elevado a U sobre V, que é minha nova função, multiplicado por 1/2, que é o módulo do jacobiano. Além disso, du dv. E aí, agora, o que eu tenho que fazer é examinar aqui o meu domínio ômega para dele extrair os limites de integração, né? O domínio ômega está ali. E aí, até por economia, né? Até por economia, eu vejo que existe uma ordem melhor para resolver do que a outra, né? Aqui tem uma ordem, esse 1/2 a gente já pode jogar aqui. Nessa integral, com toda certeza, se eu for por uma ordem, eu vou ter que resolver duas. E se eu for pela outra, além da integral ficar mais simples, eu só vou ter que resolver uma, né? Perceba, se eu colocar a primeira integral em relação a V, como o V está desempenhando aqui o papel do Y, né? Eu colocaria as setas verticais, de baixo para cima, para encontrar a variação de V. Aí, lógico, qual é a variação de V? Daqui até o eixo V, V sai dessa reta e para nessa de cima. Então, o V iria variar, né? Nesse trecho da esquerda, eu teria V variando de menos U até 2. Mas em toda a região não é assim. Então, eu teria que dividir a integral em duas. Porque à direita da origem, né, no primeiro quadrante, o V já iria variar de U até 2.
Então, fazer a primeira integral em V, de forma alguma, é um bom negócio. Porque eu teria duas integrais. E, além disso, complicaria a minha substituição. Porque o ideal dali é considerar V como constante. Ou seja, fazer a primeira integral em U. Né? Fazendo a primeira integral em U, aí sim, eu terei setas horizontais que me dirão que eu não preciso dividir a integral em duas, porque U varia o tempo inteiro, em toda a região ômega, U varia dessa reta para essa reta. Não sou obrigado a dividir a integral em duas. Ok? Então, eu tenho, colocando a primeira integral em U, colocando aqui du dv, eu tenho U variando dessa reta, essa reta é U igual a menos V, né? Porque ela é V igual a menos U, tirando o valor de U igual a menos V. Até essa aqui, que é U igual a V. Então, eu tenho U variando de menos V até V. E segunda integral sendo em relação à variável y, em relação à variável v, entre dois valores numéricos, v está, evidentemente, entre 0 e 2. Então, eu tenho variação de u de menos v até v, variação de v de 0 a 2. Agora sim, eu tenho uma integral realmente simples e que a gente vai fazer por substituição. Né? Nós vamos fazer por substituição. Não precisamos mais do gráfico. E vamos considerar aqui a integral de dentro. Integral de dentro, que é a integral de menos v até v de e elevado a u sobre v du. É como se eu falei nisso segunda-feira, fiz uma comparação. É como se eu tivesse e elevado a u sobre 2 du. Mesma coisa. Né? O denominador é constante. Então, a gente vai chamar esse expoente de uma letra para fazer a substituição. Eu estou dizendo de uma letra porque eu não vou chamar de u. Eu sei que a gente sempre chama de u quando faz a substituição. Mas aí, se você botar outro u nessa história aqui, né, são dois u's completamente diferentes, isso vai dar uma confusão, vai acabar dando erro. Né? Então, a gente pode fazer a substituição chamando u sobre v, né, de alfa, por exemplo. Né? Chamando de alfa. Aí a gente enxerga que, se por acaso a gente chamar de alfa o expoente
U sobre V, o meu d alfa será 1 sobre V du. Né? Derivada de alfa em relação a U é 1 sobre V du. Então, eu ficarei lá com E elevado a alfa, porque chamei U sobre V de alfa, mas não tenho 1 sobre V multiplicado por du. Então, 1 sobre V é uma constante, porque eu estou integrando em relação a U, eu posso muito bem inserir essa constante multiplicativa. Tenho aqui integral de menos V a V, tenho aqui E elevado a U sobre V, e aqui eu insiro 1 sobre V du. Claro que para não alterar, eu multiplico por V aqui fora. E aí, essa integral está pronta para receber a substituição. Aqui dentro eu terei E elevado a alfa d alfa, né? Já que alfa é 1 sobre V e d alfa é 1 sobre V du. E os novos limites de integração. Muito bem. Perceba que alfa, fizemos alfa igual a U sobre V. Então, se eu quero os novos limites de integração, eu vou substituir aqui os limites de integração originais. Limite inferior, U igual a menos V. Se U for igual a menos V, alfa será menos 1. Eu terei menos V sobre V. E se U for igual a V, alfa será 1, porque eu terei V sobre V. Então, eu terei aqui a integral de menos 1 até 1 de E elevado a alfa de alfa. Fiz a substituição, a integral que ficou é muito simples, né? Eu terei aqui V, integral de E elevado a alfa é ele mesmo, e aqui de menos 1 até 1. Então, o que é que eu vou ter? Resultado da integral de dentro, V, que multiplica uma constante. E menos 1 sobre E. Né? Eu vou ter E elevado a 1, que é menos E elevado a menos 1. E elevado a menos 1, 1 sobre E. Portanto, levando esse resultado para aqui, né? Voltando para cá, a gente então vai ter, lá para o ponto que a gente parou, a gente vai ter 1 meio. Essa parte, V por isso, vem para cá, que é o resultado da integral de dentro. Né? Então, eu terei integral de 0 a 2 de V, que multiplica E menos 1 sobre E dV. E menos 1 sobre E é constante.
Então, eu tenho 1/2 vezes E menos 1/E. E sobrou aqui a integral de 0 a 2 de V dV. Né? Então, eu tenho 1/2 E menos 1/E e aqui V2/2 de 0 a 2. Isso aqui é 2. Né? Porque no 0 é 0, no 2 é 4/2. E, evidentemente, esse 2 a gente pode cancelar com 1/2 e chega no resultado final da nossa integral. Ele é E menos 1/E. É um trabalho extenso? É. Mas, como eu disse na turma da tarde, apesar de extenso, se não fosse pela mudança, a gente certamente não teria resolvido. Deu um certo trabalho para resolver, mas foi resolvido. Encontramos um caminho que realmente diminuiu sensivelmente a dificuldade que era apresentada pela integral original. Né? Que era apresentada pela integral original. Na lista, por exemplo, vocês têm problemas onde são apresentadas sugestões para você fazer a mudança de variáveis. Tá? Diga, Lucas. Opa, professor, boa noite. Boa noite. Eu só queria saber ali o intervalo da segunda linha no final. V vezes elevado a alfa, do -1 ao quê? A 1? Menos 1 a 1. Ah, certo. Não é de menos 1 a 1, a gente substituindo, né? Porque tinha... a substituição era alfa igual a U/V. Aí, U variava de menos V até V. Aí, quando U fosse menos V, ficaria menos V/V, menos 1. Né? E quando U fosse V, ficaria V/V, que é 1. É porque aqui a canetinha aqui na mesa deu uma deslizada, derrapou, mas é de menos 1 até 1 por essa razão, né? Porque o alfa é U/V. Ok? Muito bem. Então, essa é a mudança geral de variáveis. São problemas que se apresentam mais ou menos com a mesma cara. Uma integral complicada e uma sugestão para que você faça U igual a determinada expressão com x e y, e V também. Provocando, então, uma mudança de variáveis, que você agora já sabe, né? Irá gerar uma transformação na função original, no domínio de integração, e que também será necessário você encontrar a matriz jacobiana para calcular o seu determinante. Ok? Muito bem. Agora, como a gente falou, existe uma mudança particular tão importante que é estudada à parte, né? Que é estudada de forma especial, que é a mudança
para as coordenadas polares. E aí, como também a gente falou, como normalmente há grandes diferenças entre o conhecimento de cada um a respeito do sistema polar, hoje mesmo à tarde eu perguntei se todos da turma da tarde haviam estudado o sistema polar quando fizeram um cálculo 2, e teve mais de um que disse que não viu. Na turma dele não tinha sido visto, né, o sistema polar. Então, justamente por força desses desníveis, como eu falei, a gente não vai logo, né, utilizar as coordenadas polares, o sistema polar de coordenadas, para resolver a integral dupla. Seria muito temeroso supor, né, que todo mundo tivesse experiência suficiente para já utilizar conhecimentos do sistema polar na resolução de integrais duplas. A gente vai, então, apresentar o sistema polar, ver como é que ele funciona, ver as relações dele com o sistema cartesiano, ver como é que a gente esboça uma curva no sistema polar, para depois, então, utilizar o que a gente aprender na resolução de integrais duplas. Por que estudar curvas no sistema polar? Porque se o objetivo é usar o sistema polar para resolver a integral dupla, a gente sabe que a integral dupla, eu vou buscar os limites de integração dela aonde? No domínio de integração. E para esboçar o domínio de integração, eu preciso esboçar a fronteira, principalmente. E a fronteira é formada por curvas. Até agora eu só esbocei curvas no sistema cartesiano. Mas, de repente, eu vou fazer uma mudança para polar, né? E eu vou ter que conhecer o domínio ômega no sistema polar, que é um sistema muito especial. E aí eu vou ter que ter uma certa experiência no esboço de curvas no sistema polar. Então a gente precisa fazer uma revisão disso. Para alguns não será nenhuma revisão, né? Será uma introdução, uma apresentação, porque não tiveram no cálculo 2, mas enfim, a gente precisa fazer um estudo preliminar para poder ter condições de chegar a utilizar o sistema polar na resolução das integrais duplas. Muito bem, então vamos fazer isso, né? Vamos procurar usar o sistema polar na resolução de integrais duplas e, evidentemente, utilizar as coordenadas polares como uma mudança de variáveis, né, específica, como a gente acabou de ver agora, né, a mudança geral. Eu vou aproveitar e voltar aqui a mostrar o chat aqui, apesar de ele ocupar um espaço muito grande, e a gente, então, por isso mesmo, é obrigado a diminuir o quadro, mas, de qualquer maneira, eu me sinto melhor em acompanhar eventualmente alguma participação de vocês. Bom. Professor. Opa, diga. O resultado da matriz jacobiana pode ser zero? Não sei se eu já tinha falado. O determinante, né? O jacobiano. Isso. Não, o jacobiano nunca é nulo. Certo. Nunca é zero. Nunca é zero. A não ser que, né, a gente cometa algum erro de derivada. Porque quando for montar a matriz, tem que ter cuidado para derivar certo.
mas não cometendo nenhum deslize no cálculo de dxdu, dxdv, dy, dydv, garantidamente ele é diferente de zero. Garantidamente. Bom, a gente, para começar a estudar coordenadas polares, é importante que a gente, primeiro de tudo, estabeleça uma comparação entre o sistema cartesiano e o sistema polar, conhecendo, então, o conceito do sistema polar, né? O cartesiano a gente conhece, né? Mas é sempre bom a gente reforçar formalmente a estrutura do sistema cartesiano, né? O sistema cartesiano, ele é um... Agora eu me lembrei, deixe-me ver só se eu estou com... Se eu estou com esse arquivo aqui, porque aí eu já não preciso refazer o desenho. Pronto, ele está aqui. Ótimo, está aqui. Muito bem, então... Vamos ver aqui. O sistema cartesiano, ele toma por base, novamente fechou aqui o chat, mas daqui a pouco a gente abre. O sistema cartesiano, ele toma por base a localização de um ponto a partir de duas distâncias em relação à origem, né? Todo sistema de coordenadas tem por objetivo uma única coisa, né? A princípio, a essência, né, de todo sistema de coordenadas é localizar ponto. Localizar ponto. O GPS mesmo que a gente usa, né? Qual é o objetivo daquilo? Localizar um ponto. Seja um endereço, uma casa, uma pessoa, mas enfim, é localizar um ponto. O sistema cartesiano, claro, é plano, né? É um sistema plano, e o objetivo é o mesmo, localizar um ponto. Ele tem como fundamento a localização a partir de duas distâncias, porque ele é construído, né? Ele é construído com dois eixos perpendiculares, o ponto em que os eixos se cruzam é a origem, e a partir daí o sistema vai funcionar localizando cada ponto, tomando por base duas distâncias. Por isso que a gente colocou esse desenhozinho aqui. Se eu pego um ponto qualquer no sistema cartesiano, eu digo precisamente onde ele está, né, a partir de uma distância vertical em relação à origem, a distância vertical y, e a partir de uma distância horizontal em relação à origem também. Então, fixada a origem, todo ponto é localizado a partir dessas duas distâncias. E justamente por isso, todo ponto é identificado por duas coordenadas, sendo a primeira chamada de abscissa, né, e a segunda chamada de ordenada. Mas, enfim, é assim que ele funciona. Né? É assim que ele funciona. Os sistemas, de um modo geral, né, cada um tem sua especificidade, cada um funciona de uma forma. Né? A gente vai ver quando a gente estiver estudando as integrais triplas, a gente vai conhecer um sistema de coordenadas chamado sistema de coordenadas esféricas. É um sistema tridimensional que, justamente por se basear
em dois ângulos e uma distância dentro de uma esfera, ele é um sistema que é utilizado para navegação. O sistema esférico é o sistema tradicionalmente utilizado para navegação. O sistema cartesiano é um sistema plano. Na prática, ele seria bastante ineficiente para localizar ponto, digamos assim, no universo real em que a gente vive, que o nosso universo é tridimensional, mas, em termos planos, ele localiza qualquer ponto a partir dessas duas distâncias. O sistema polar, né, também é um sistema plano, ou seja, é um sistema de duas componentes com uma estrutura bem diferente do sistema cartesiano. Primeiro de tudo, o sistema polar não tem dois eixos, né? O sistema polar tem um único eixo. O sistema polar, ele toma por base um eixo horizontal, que recebe o nome de eixo polar. Nesse eixo é colocado um ponto que é a sua origem. Só que essa origem, ela não tem mais esse nome de origem. Origem é o nome utilizado para o sistema cartesiano. A origem no sistema polar, ela é chamada de polo. Apesar do sistema polar, posso até adiantar isso, não ter dois eixos, é muito comum, inclusive também pelo costume enorme que a gente tem dos dois eixos do sistema cartesiano, é muito comum a representação do sistema polar não com dois eixos, mas o eixo polar e aqui uma reta vertical, digamos, imaginária, que de fato auxilia muito na localização de um ponto. E a gente vai ver por quê. Um ponto no sistema polar, ele é localizado, em vez de usando duas distâncias, como no sistema cartesiano, ele é localizado por um ângulo e uma distância. Normalmente se chama essa distância de raio, né? Normalmente de raio. Aqui cabe uma observação que é importante, porque pode ser que vocês vão a algum livro ou andem pela internet tendo contato com algum material que trate do sistema polar, vocês vão ver que 99% ou até mais de quem escreve sobre o sistema polar coloca o sistema polar como sendo um sistema que tem as coordenadas R e θ. Tá? Eu confesso que eu faço parte do grupo de menos de 1%, mas não é por causa não é para ser do contra, né? Porque são tão poucos que parece que é um grupo que se formou para ser do contra. Mas não é.
é porque eu acho que a ordem R θ não é a ideal. Não é a ideal. A ordem θr é mais lógica por força da localização dos pontos no sistema polar. Por exemplo, no sistema cartesiano, né, se alguém lhe dá o ponto x, y, por exemplo, 1 e 2, quem você vai marcar primeiro? Tanto faz. A única coisa que você sabe é que se o ponto é 1 e 2, x é 1, y é 2. No eixo horizontal, marco 1. No eixo vertical, marco 2. Mas não tenha dúvida que você pode muito bem marcar primeiro o x, depois o y, ou marcar primeiro o y, depois o x. Tanto faz. Quando você chega no sistema polar, isso não é bem assim. O sistema polar, por funcionar com um ângulo e uma distância em relação ao polo, né? Lá no cartesiano, x e y são distâncias em relação à origem. No sistema polar, r é uma distância em relação ao polo. No cartesiano, a distância x é a horizontal, que eu puxo aqui, né, do ponto, e a y, a vertical. O que é a distância r, né, no sistema polar? Como é que eu marco essa distância? No sistema polar, como o ponto é formado por um ângulo e por um raio, vamos dizer, né, por uma distância, eu entendo que no eixo polar, ou entendo que o eixo polar me define o ângulo θ igual a zero. Tá? O eixo horizontal é θ igual a zero. Evidentemente que se eu subir, quer dizer, se eu caminhar com o θ no sentido anti-horário, eu teria o θ positivo. Mesma forma que a gente aprende quando estuda trigonometria. E se eu, do eixo polar, descer no sentido horário, eu estarei medindo o θ negativo. Exatamente como em trigonometria. Agora, suponhamos. Como é que eu coloco no sistema polar um determinado ponto θr? A primeira coisa que eu faço é imaginar que aqui sobre o sistema polar, por exemplo, eu tenho uma reta. E aí eu vou, suponhamos que θ seja positivo. E aí eu vou no sentido anti-horário subindo essa reta até atingir o valor de θ. Por exemplo, se θ fosse π sobre 6, 30 graus, eu sairia daqui, tá? Quando desse 30 graus, parava. Então a reta amarrada aqui no polo, eu subiria com ela 30 graus. Se θ fosse π sobre 4, 45, eu sairia do eixo polar, viria até aqui. E assim por diante. Então, de um modo geral, o que é que eu faço para marcar um ponto no sistema polar? A primeira coisa que eu faço é marcar θ. Porque se eu não marcar o θ, eu não marco o R. E essa é a primeira justificativa para o fato de eu achar que o θ deve vir na frente. Ele é marcado primeiro. E ainda tem outra justificativa, que depois, quando chegar na hora certa, eu passo para vocês. Então, eu quero marcar um ponto θr no sistema polar. O que é que eu faço? Eu pego uma reta, imagino que a reta esteja aqui, amarradinha aqui no polo, repousando sobre o eixo polar, eu vou com ela até um determinado ponto e esse ponto
seria exatamente o ponto onde eu pararia, né, seria exatamente aquele que corresponde ao valor de θ. E aí, agora você enxerga, por que é que muita gente, quando coloca o sistema polar, coloca essa retinha imaginária aqui? É só para ficar claro que aqui eu tenho 90 graus, né, em relação ao eixo polar. Então, por exemplo, se eu quero marcar o ângulo de 3π/4, é porque eu passei de 90, estou aqui. Né? Ele serve de referência, de fato. Né? Mas, na realidade, que fique bem claro, que essa reta é só uma referência para 90 graus, ela realmente não faz parte do sistema polar. Então, eu vou com a reta até completar o valor de θ, e agora, a partir do momento em que eu defini a reta que marca o valor de θ, sobre ela é que eu vou colocar a distância r em relação ao polo. Então, a partir do polo, eu faço a medida aqui em cima do valor de R. Vamos supor, se R for 2 centímetros, a partir do polo, eu meço 2 centímetros, e aqui estará meu pontinho θr. Ou seja, essa distância aqui é R. Mas é evidente que eu não vou chegar marcando R sem antes ter marcado o θ, já que o R é marcado exatamente na reta que definiu o ângulo θ. E é assim que eu marco qualquer ponto no sistema polar. Qualquer ponto no sistema polar é perfeitamente localizado desse jeito. Perfeitamente localizado desse jeito. Tá certo? Agora, uma das primeiras coisas que a gente... Depois a gente vai fazer alguns exemplos, mas eu quero só deduzir logo uma coisa que é fundamental para poder a gente seguir em frente, que diz respeito ao seguinte fato. Eu tenho aqui, né? Aqui em cima tenho o sistema cartesiano, aqui embaixo o sistema polar e, repito, como nosso objetivo é utilizar a mudança para coordenadas polares, ou seja, utilizar o sistema polar numa mudança de variáveis para resolver integrais duplas. E como eu sei que ao usar uma mudança de variáveis, certamente vão me entregar um problema em x e y, né? Vão me entregar um problema em coordenadas cartesianas. E eu vou fazer a mudança, não para u e v de um modo geral, mas vou fazer a mudança para θ e r, se eu quiser fazer uma mudança para coordenadas polares. Né? E que eu vou ter um novo domínio de integração no plano polar, é importante que a gente estabeleça equações que relacionam as variáveis do sistema cartesiano com as variáveis do sistema
polar. O que é que eu estou querendo dizer? A gente acabou de resolver um exemplo. A gente acabou de resolver um exemplo em que foi utilizada uma mudança de variáveis que dizia que o era y menos x e que v era x mais y. Daqui, né, dessas duas equações, nós deduzimos que x era v menos u sobre 2 e y era u mais v sobre 2. Ou seja, com relação ao problema que nós resolvemos, essas equações relacionavam as variáveis dos dois sistemas. Não é? Relacionavam x e y com u e v. Havia um conjunto de equações que estabeleciam a relação. Porque muitas vezes, né, eu posso precisar, conhecido um ponto num sistema, eu posso precisar saber qual é o ponto correspondente a ele no outro. Por exemplo, nesse caso, se alguém me disser, olha, considere o ponto, vamos tirar isso aqui, afastar um pouquinho. Abrir aqui, pronto. Então, alguém pode me dizer, considere o ponto. Um e um, por exemplo. Vamos considerar o ponto 1 e 1 no sistema XY. Digamos que eu esteja, né, resolvendo algo com relação àquela mudança de variáveis que nós usamos nesse problema que acabamos de resolver. Vamos supor que alguém diga, considere o ponto 1 e 1. O ponto 1 e 1 no sistema XY. O ponto 1 e 1 no sistema XY vai corresponder a que ponto no sistema U e V? Como nós temos, né, as equações que relacionam um sistema com o outro, é fácil responder isso. Se você considerar o ponto 1 e 1 no sistema XY, esse ponto 1 e 1, ele será transformado no ponto 0 e 2, né? No sistema U e V, porque, claro, U é Y menos X, então 1 e 1 eu teria U igual a 0, e V será 2, porque V é X mais Y. Então, a mudança, de fato, né, provoca, a mudança geral de variáveis provoca uma mudança radical na posição dos pontos. Lá no plano XY, eu teria o ponto 1 e 1, o equivalente a ele no plano U e V é 0 e 2, uma posição completamente diferente. E posição de ponto é algo fundamental. Pode parecer que não, mas eu estou somente me adiantando com relação a algo muito importante que a gente vai ver segunda-feira. Então, essa
equivalência de pontos entre os dois sistemas, e é fundamental a gente aprender o sistema cartesiano, como foi fundamental aprender, de fato, o cartesiano, e como é fundamental aprender o polar, para poder a gente ter condição de aprender o esférico, que virá pela frente. Essa relação entre dois sistemas é algo fundamental. É algo fundamental. Tá certo? E aí, para que a gente estabeleça a relação entre os dois sistemas, a gente vai precisar das equações que relacionam as variáveis. Aí, como eu disse, no caso do exemplo que nós resolvemos, a partir da mudança que foi sugerida, nós temos as equações que relacionavam, né, x e y com u e v, ou seja, as equações que relacionavam as variáveis dos dois sistemas. Agora, né, eu estou querendo relacionar as variáveis do sistema cartesiano com as variáveis do sistema polar. E isso não é absolutamente complicado da gente fazer. De jeito nenhum. Não é. Então, vamos colocar aqui os dois sistemas e vamos estabelecer as equações que relacionam as variáveis dos dois sistemas. Para a gente terminar e segunda-feira trabalhar com essas relações. Como é que eu estabeleço as relações? Eu estabeleço sobrepondo um sistema sobre o outro. Imagine que eu apanhe esse gráfico no sistema polar e leve para cima desse aqui que está no sistema cartesiano. Se eu fizer isso, se eu levar o gráfico do sistema polar e fizer a sobreposição dele no gráfico do sistema cartesiano, o que é que vai acontecer? Eu terei aqui o ponto XY, imagine que, né, então, a origem se transforma em polo, eu estabeleço a reta que define o ângulo θ. Aqui estaria o ângulo θ. E suponha que aqui é a distância x, aqui é a distância y, ambas do sistema cartesiano, e suponha que eu tenha ali sendo sobreposta essa figura, a reta que define θ, e da origem, ou do polo até o ponto, eu tenha a distância r. Então, suponhamos que neste ponto aqui esteja o XY, escrito na linguagem cartesiana, e, ao mesmo tempo, esteja o θr, escrito na linguagem polar. Escrito na linguagem polar. Muito bem. Se agora a gente olha para essa figura, que, na verdade, numa figura só, temos os dois sistemas,
a gente consegue facilmente deduzir as equações que relacionam esses dois sistemas. Facilmente. Por quê? Observe que é tudo uma questão apenas da gente perceber o triângulo retângulo que se formou ali. Né? O cosseno de θ é o cateto adjacente, que é x, sobre a hipotenusa, que é R. Quando a gente sobrepôs o sistema polar sobre o cartesiano, a hipotenusa é exatamente R. Ou seja, a primeira equação fundamental que relaciona as coordenadas cartesianas com as coordenadas no sistema polar é exatamente essa. X é igual a R cosseno de θ. Ou seja, a abscissa do ponto no sistema cartesiano é o produto do R pelo cosseno do θ do sistema polar. Da mesma forma, o cateto oposto, seno de θ, o seno de θ é o cateto oposto, desculpe, eu comecei falando pelo fim, né? É o cateto oposto, y, cateto oposto é y, sobre a hipotenusa, consequentemente, y é R seno de θ. Eu tenho, assim, as duas equações fundamentais que relacionam as coordenadas nos dois sistemas. Não é? A abscissa no sistema cartesiano é R pelo cosseno de θ do sistema polar e a ordenada Y é o R pelo seno de θ do sistema polar. Além disso, a partir dessas duas equações, que são as fundamentais, a gente pode deduzir outras duas que são consequências, mas que são muito importantes também. Se você elevar ao quadrado a primeira equação, você terá x2 igual a R2 cosseno ao quadrado de θ. E se você elevar ao quadrado a segunda, y2 igual a R2 seno ao quadrado de θ. Se você agora somar essas duas equações, à esquerda você terá x2 mais y2. À direita, pode colocar R2 em evidência, R2 cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ, que a gente sabe que é 1. Com isso, a gente deduz uma terceira equação extremamente importante na relação entre os dois sistemas. A equação que nos diz que x2 mais y2 é igual a
R2, a soma dos quadrados das coordenadas cartesianas é o quadrado da coordenada R do sistema polar. Mais uma equação importantíssima. E, finalmente, se, aqui a gente deduziu elevando ao quadrado e somando, né? Finalmente, se a gente fizer o quociente y sobre x, a gente vai ter R seno θ dividido por R cosseno θ. R, a gente vai poder cancelar, e seno sobre cosseno é tangente. Então, a última equação que relaciona os dois sistemas de coordenadas nos diz que o quociente entre a ordenada e a abscissa no sistema cartesiano é a tangente do ângulo do sistema polar. A gente vai ver que cada um desses resultados tem uma grande aplicação em diversas situações em que a gente precise relacionar os dois sistemas de coordenadas.